Agora a gente vai falar dos profissionais que dão voz e vida aos desenhos animados, aos animes e também tornam inclusivos qualquer produção no seu local, que são os dubladores. Quem vai começar conversando com a gente é a Carla Martelli, que é dubladora, também é diretora de dublagem. Muito obrigada por nos receber aqui. Obrigada pelo convite. Eu queria que você começasse contando como é que foi a sua história. A Carla dublou a Tóquio, do La Casa de Papel, mas já fez muito mais coisa que isso, né? Ah, já, bastante. E eu queria que você começasse falando pra gente como é que foi essa história. Como é que começa a história de um dublador, né? Que a gente acha que é só chegar lá. Não, não é. A gente tem que ser um ator, tem que passar por todo esse processo, né? Todo dublador é um ator? Todo dublador é um ator. Legal. Então, o processo do dublador começa no palco, começa no teatro. E assim, parece, né, a gente falando assim, nossa, tem que passar por todo esse processo para chegar a ser dublador. Gente, o processo é uma delícia. Quem gosta de dublar vai gostar de fazer teatro, vai gostar de fazer cinema, vai gostar de fazer TV, porque são todas vertentes do trabalho do ator. Então, a gente se realiza como ator fazendo isso, né? Para ser dublador, você precisa do DRT, que é o Registro Profissional de Ator, e você só consegue o DRT sendo ator de teatro, né, através do sindicato. Então, por isso que é importante esse processo no palco, fazendo as aulas, porque você também vai aprender a atuar. O que é um dublador, né, que não um atuante ali, né, ele está atuando. Então, ele tem que ser ator. Imprescindível, imprescindível. Porque parece que a voz, até eu fiz um curso de teatro, eles falavam, gente, voz é corpo, né? Então o corpo todo tá falando, né? Parece que a voz é um ente separado do corpo, mas não é, né? Então durante o processo da dublagem tem muito essa coisa de sentir, de até se movimentar, de viver aquela cena. Então, é muito legal isso que você falou, porque como dublador as pessoas só conhecem a nossa voz, ninguém vê a gente, né? Então fica essa coisa assim, ai meu Deus, né? Posso usar o meu corpo? Teoricamente, não. Por isso que é muito legal você ter essa experiência. A experiência de teatro, ela vai ajudar você a usar a sua voz também. Canto, aulas de canto são maravilhosas para quem quer ser dublador também. Porque você vai aprender a usar o seu aparelho fonador. Porque quando você está no estúdio, se você faz um barulho, mexe o braço, ou isso ou aquilo, sai, o som sai. E não pode sair, tem que sair só a sua voz. Então você tem que canalizar ali tudo na voz. Tudo na voz. Não significa que aqui, ó, não tá mexendo, que aqui não tá existindo. Eu tô olhando a atriz lá eu quando dublo eu faço isso. Eu olho a atriz, eu faço as mesmas expressões que ela tá fazendo, porque a minha voz ela vai sair do mesmo lugar que a dela, né? No meu idioma, diferente do dela, se é coreano, francês, espanhol ou inglês, vai sair no português, mas eu tô fazendo a mesma expressão que ela, tentando trazer o que ela tá sentindo, só que ela tá com o corpo inteiro ali, né? Ela tá mexendo o braço, ela tá com raiva, ela tá chorando, eu não posso. Eu posso chorar, a gente pode chorar, isso é até muito bem-vindo, lógico, se emocionar, trazer essa emoção, mas eu não posso bater palma, né? Tem vários dubladores que no início, quando tem cena de bater palma, bate palma também, falam, não, a palma fica lá no é meio original. Que concentrado aqui no rosto, né? É aqui, e aí, mas você usa o seu corpo, né? O diafragma tá lá, tá tudo puxando para que a sua voz imprima a emoção que precisa e a emoção que tá ali na tela, tá sendo dada para você tem que reproduzir, né? Então, às vezes, a gente tem que chegar muito rápido numa emoção, coisa que o ator ali no set de cinema, no set de TV, ele demorou, assim, o dia inteiro, né? Com o diretor, com o produtor de elenco, trabalhando aquela emoção, a gente tem que tirar ali na hora, espremer, assim. Então, por isso, é muito, muito importante você já ser um ator com bastante experiência, porque você vai ter que saber entender dentro de você como que eu tiro essas emoções rápido. Onde que eu busco dentro de mim tudo isso? Uma mulher tendo um parto, eu que nunca tive filho. Como que eu sei que dor é essa? Como que eu sei o que ela tá passando ali? Né? Da onde eu tiro isso? Se eu nunca treinei. Né? E só sendo ator para você treinar tudo isso. Quanto né? mais repertório como ator vai te ajudar muito, né? Sem dúvida. Acho que foi o Herbert Richards Jr. que falou que é uma arte em cima da outra arte. Perfeito, é exatamente isso. Para mim, eu sempre falo para os meus alunos, Frei, que o dublar é a arte da ilusão. Então, já todo mundo que assiste dublado já sabe que aquela não é a voz original, que aquele não é o idioma original. Todo mundo já sabe, é dublado.
Mas aí, qual que é o nosso objetivo com aquilo? Fazer com que as pessoas se esqueçam no meio do caminho. Muito bom. Então elas estão assistindo, beleza, eu começo assistindo sabendo que é dublado. Mas vai passando o filme, eu já nem sei mais, tanto faz, tá ótimo. Eu já esqueci que é inglês, ou que é um original alemão, ou que é um original coreano. Porque tá tão legal, as vozes estão se encaixando tanto, as interpretações se encaixam com as feições dos atores originais, que eu já esqueci que isso daqui é dublado. Então, esse é o nosso objetivo, porque a gente ilude o nosso público na cara dura mesmo. Na caruda, já que é a sétima arte. E tem algum idioma que é mais difícil para o brasileiro de dublar ou não? Tem. Todos os idiomas que não tem um alfabeto igual ao nosso são complicados. Então, a gente pode pôr aí o russo, o indiano, o coreano, o japonês, o mandarim. O mandarim é um dos mais difíceis. Então, porque são idiomas que possuem fonéticas que nós não usamos. Então, a gente tem o A, B, C, D, E, F, G, H, eles têm símbolos. E, às vezes, esses símbolos são uma frase inteira. Verdade. E, às vezes, esses símbolos, eles são... a fonética é só um... tipo, o coreano tem muito disso. E aí, ele falou um monte de coisa com isso. Né? E aí, o que você faz, né? Você falou, oi, tudo bem? Eu falei, nossa, gente, como que eu coloco? O dublador é rápido, mas peraí, né? Sim. Então, aí a gente tem, aí vai parte do processo também, que às vezes nem sempre o lip vai ficar tão perfeito, porque a gente às vezes tem uma escolha, né? Ou eu escolho o lip, ou eu escolho passar essa mensagem. E às vezes a mensagem é mais importante do que um lip perfeito. Explica para quem está assistindo o lip sync, né? Lip sync. Qual é a diferença? Então, parte da nossa ilusão como dublador é fazer bater a boca como nós falamos no nosso idioma português, né? Então, por exemplo, os bilabiais, que a gente chama de P, B e M, que é quando a gente bate os lábios, são os bilabiais. Quando tem isso no original, a gente procurar colocar essas letras P, B e M para dar aquela ilusão de que, nossa, eu tô falando perfeitamente, talvez você tá falando português, né? Porque a gente vai fazendo as fricativas, que é F, V também. Então, isso faz parte da ilusão. Essa é a técnica. Essa é a parte técnica que, se você tá com a parte artística muito bem alinhada, a parte técnica vai ser o seu foco. Porque o trabalho é feito na hora. A gente não estuda em casa. Quando nos chamam para fazer uma escala, a gente não sabe o que vai fazer. Principalmente hoje, onde as questões de segurança elas estão cada vez mais acirradas. Os clientes eles estão cada vez mais protegendo os seus produtos para que não vaze antes da estreia, coisa que acontecia bastante antigamente. Então a gente não sabe, a gente vai, quando a gente chega lá a gente assina um contrato de confidencialidade, então mesmo depois que eu gravei eu também não posso falar que eu gravei, até que saia alguma divulgação, pode ser trailer, pode ser qualquer coisa, oficial. Aí oficial, aí eu posso falar. Então eu chego lá, não sei o que eu vou fazer, aí o diretor me explica, fala, olha, você vai fazer um filme da Úrsula Corberó, que é a Tóquio, ela fez esse filme novo, então vamos fazer, o filme é assim, assim, assado, ele conta a história, porque o diretor assistiu. Ele tem outro contrato, Ele tem um outro contrato, a função dele é outra, a função dele é dirigir a gente no filme. Então ele sabe todos os personagens, todas as cenas, ele viu o texto, ele decupou, ele adaptou esse texto. E aí a gente começa o trabalho. Então eu tô vendo ali na hora. Eu vou vendo cena por cena dela. Eu não vejo o filme inteiro. Então tem cenas que às vezes eu nem vejo, eu só vou ver quando estreia. Que barato. Até pra gente ter uma noção, então, o mercado da dublagem, para esse texto chegar para você, ele já foi traduzido, já foi estudado, tem toda uma série de profissionais que preparam para que isso aconteça, né? Para que a dublagem aconteça. Exatamente. A gente tem o tradutor, que é quando vem, o texto ele vem bruto, né? E o tradutor faz a tradução. Às vezes a gente tem um adaptador, uma pessoa que adapta quando tem muitas piadas, precisa adaptar para o nosso idioma, porque tem coisas que são próprias daquele país, daquela cultura, e a gente vai trazer para a nossa. Então, às vezes a gente tem uma pessoa que faz essas adaptações e às vezes o próprio tradutor faz essas adaptações também, quando não é uma produção que pede por uma coisa tão específica. E aí depois a gente tem o profissional que faz o corte de anéis, que ele vai delimitar o nosso cachê, a quantidade de anéis.
e o time code, né? Que é quando começa e quando fala. termina a fala. E os anéis, só para o pessoal entender o que é um anel. Um anel são 20 segundos de tela corrida. E é chamado de anel porque antigamente se grava, hoje a gente grava em Pro Tools, tem tecnologia, né? Antigamente a gente gravava no rolo, né? O filme ele vinha naqueles rolos de cinema, né? Então, uma volta, um giro desse rolo eram 20 segundos. Então, até hoje a gente mantém essa contagem de 20 segundos e o cachê ele vai mudando conforme vai passando o ano, né? Mesma coisa, a gente tem os aumentos aí, como todo profissional tem também, por ano, mas continua sendo 20 anéis, então, de praxe, 20 anéis em 1 hora. Se grava 20 anéis em 1 hora. Só pra gente ter uma ideia, assim, a partir do La Casa de Papel, que muita gente assistiu, quanto tempo durou para você fazer a dublagem da Tóquio? Então, a La Casa de Papel teve 5 temporadas, algumas delas foram espaçadas, enquanto não chegava a gente não fazia nada. Mas, normalmente, uma série desse tamanho, que tem 40 minutos por episódio, normalmente 10, 8 episódios por temporada, a gente demora cerca de 1 mês. Mas 1 mês não é todos os dias. O diretor, sim, porque ele vai dirigir todos os personagens. Os protagonistas são indo 2 vezes por semana, fazendo 5, 4 horas por dia. Legal. Então dá um total de 10 horas semanais durante 1 mês, mais ou menos. Aí a gente faz uma temporada inteira. E aí espera a próxima chegar. Então o nosso trabalho é muito rápido. A gente faz tudo muito rápido e está cada vez mais rápido. Como tudo, né? E por isso também que é importante o ator estar muito preparado para quando ele chegar no estúdio, ele entender que ali é o local de trabalhar, não é o local de aprender, né? É o local onde a gente vai realmente fazer acontecer. Já tem que chegar jogando, né? Tem que chegar jogando. E sobre animes, desenhos, tem uma preferência? Porque eu acho que o desenho, você dá a vida mesmo, né? Tudo bem que às vezes também é uma tradução, é uma dublagem por idioma, mas em desenhos nacionais, talvez, como é que é? O desenho, ele dá um outro sabor, assim? Eu amo fazer desenho. Eu amo, adoro. Mas o desenho, ele aceita... O desenho é maravilhoso, porque ele aceita tudo quanto é tipo de voz e interpretação, tudo é crível. Tudo a gente acredita muito fácil, porque ele está num universo muito distante do nosso, em que a gente não precisa fazer esse esforço de parecer tão real, de parecer tão perfeito, de colar tanto. O próprio movimento, né? O próprio movimento, é praticamente a mesma batida sempre, né? Então, eu acho o desenho muito legal pra gente dar uma pirada também. A gente pode e tem mais espaço para colocar o nosso, o que é raro na dublagem. Sim. Que a gente tem pouco espaço para pôr o nosso jeito, né? A maioria das vezes, sempre a gente tem que fazer o que está imposto ali. Diferente de um live action, que é quando a gente precisa trabalhar naquilo que foi entregue, basicamente. Assim, então, pode mudar. Né? Então, e tem que ficar realista, tem que ficar muito parecido com o original. Então, é mais difícil. Ao contrário do que todo mundo pensa, porque eu dou aula de dublagem, né? Então, a maioria dos alunos acham que fazer desenho é muito mais difícil. E todo mundo chega na dublagem querendo fazer desenho. É o que mais todo mundo quer, principalmente hoje em dia, que a gente tem muitos fãs de animes. Eu ia te perguntar até. Nossa, loucura pra dublar um anime, quero dublar um anime, né? Dragon Ball, Sakura, a gente tem tantos aí no mercado que fazem tanto sucesso, mas eles é maravilhoso, não é fácil, porque a maioria das vezes os animes eles vêm com o áudio um pouco desconexo do lip sync, então isso é um trabalho de direção minucioso também, porque a gente vai conforme vem o áudio. Né, o dublador vai muito no áudio. O áudio começou, eu começo, né? E às vezes a boquinha, o lip, começou antes do áudio. Então o anime, ele tem muito disso. Ele diferencia um pouco nessa técnica, precisa de bastante atenção. Tem que ter uma audição muito apurada também. Muito. É como se fosse uma trilha sonora que você está ouvindo e tem que reproduzir, mais ou menos. A entonação, nesse sentido? Não nesse sentido. Então, uma das dificuldades de você dublar também
animes que vêm do Japão e dublar também esses idiomas coreanos, chineses, é que eles têm uma musicalidade muito própria deles. Então, o chinês, por exemplo, às vezes ele tá falando eu te amo e ele tá falando assim, muito bravo. Porque o chinês, o mandarim, é a cultura deles, é o jeito deles. E às vezes ele tá sendo super carinhoso na fala dele. Tá sendo intenso, né? Tá sendo intenso. Como que a gente faz isso? Porque o rosto dele tá assim, e eu tenho que falar eu te amo. Então, assim, a gente precisa colocar o nosso jeito brasileiro, porque senão ninguém vai querer assistir, fica muito desconexo da nossa cultura. Sim. Né? E a dublagem é trazer para nós, para que as pessoas assistam e consumam essa outra cultura também, pela questão da inclusividade também, da inclusão, né? E então, esse é o trabalho também do dublador. Né, de não seguir essa musicalidade, mas ao mesmo tempo acompanhar essa expressão, que não é uma expressão de amor. É uma linha tênue, né? Muito tênue. Todo dublador é um ator. E todo ator que é dublador fica um ator melhor, na sua opinião? Na minha opinião, fica. Dá um time diferente? A gente fica mais atencioso, a gente tem uma preocupação maior com a voz. Pra mim, eu já fiz todas as vertentes possíveis de atuação. Pelo menos experimentei todas elas. E a dublagem é a mais difícil. A mais difícil de você fazer ela plena, muito bem feita. É a mais difícil. Porque ela é rápida. Você pega produções grandes, assim, pensa. Poxa, você tá dublando a Nicole Kidman. Pensa nisso. Tá fazendo um filme onde você é a Nicole Kidman, onde você é o Mel Gibson, onde você é o Jack Nicholson. Já vem com uma carga, né? Já é uma carga ali, pesadíssima. Uma responsa. Uma puta responsa. Então a gente precisa dar tudo que a gente tem e ainda ter um conhecimento da área. Sim. Né? É interessante que a gente se conheça de cinema, que a gente entenda o que esses caras estão fazendo lá. Né? Ele fez esse filme, aí vai o diretor e fala, olha, ele fez esse filme, usou um método, fugiu um pouco do Stanislavski, ele usou um método novo que está sendo aplicado em Hollywood, de atuação, não sei o quê. E a gente precisa disso, a gente tem que gostar de aprender, né? A gente aprende muito no estúdio. Mas a dublagem é a coisa mais difícil que eu já fiz e a mais deliciosa. Ah, que legal. Eu sou suspeita porque eu adoro o que eu faço. Então. Ou seja, se você tem vontade, não precisa ficar com medo, né? Só vai, se joga. Então a gente vai falar agora um pouquinho com o André Gaiani, que é colega aqui da Carla também, é professor de dublagem, ele vai contar pra gente como é que funciona na prática. Maravilha. E agora o André Gaiani recebeu a gente aqui na escola dele de dublagem, vai contar pra gente como é que é esse processo. Muito obrigada, André, por você se ver aqui também. Imagina, um prazer, Alexandra, ter vocês aqui, poder falar um pouquinho do ofício que eu amo e que também eu tenho como, aqui na minha escola, a gente ensina as pessoas, né, ensina os nossos alunos a serem bons profissionais, não só na parte de teatro, mas também na parte de dublagem. E eu acho que nada melhor do que falar é mostrar. Sim. Então eu convido você, Alexandra, para ir lá para o nosso aquário para a gente treinar um pouquinho. Ai, caramba! Topa? Claro! Bora, desafio aceito então, né? Olha, essa mesma tela que eu vou te mostrar aqui, você vai ver lá dentro o que a gente chama de aquário, tá? Lá você vai ter o texto e a personagem que a gente vai fazer com você é a Phoebe, de um projeto chamado Friends, tá? Conhece? Já ouvi falar. E aí, nessa cena aqui, a gente vai pegar do anel 1, a Carla vai fazer a diretora, eu vou fazer o técnico de operação, e ela vai falar com você pelo nosso fone. E aí você vai ter duas falas aqui, uma no 15 segundos e outra no 18 segundos. Lá você vai estar ouvindo o original e a sua voz. Certo. Então é o momento de você conduzir e sincar a sua voz junto com o original do jeito que ela está falando. Beleza. Então agora eu entrego na mão da Carla Martelli, que é a diretora desse momento. Assiste uma vez, ensaia na segunda e na terceira a gente grava. Tá Então bom. não é que você já tem que sair gravando, que nem uma doida.
Você pode assistir, tá bom? E aí, se você assistir uma vez, ensaiar na segunda e não for suficiente, você me avisa e fala, olha, não foi suficiente, eu vou ensaiar mais uma. Tá bom. Tá bom? Perfeito. Então vamos assistir. É a personagem Phoebe de Friends, no 0015, tá aí pra você. Bom trabalho! Obrigado! Até aí. É super rápido. É rápido, né? Se você quiser assistir de novo ou já ensaiar, você é quem diz o que você quer fazer. Tá, quero... tá gravando? Eu quero assistir mais uma vez. Então, vai lá. Então, aqui eu vou passar para você a pronúncia. A gente vai falar Carl. 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 Bem inglesado mesmo. Carl. Isso aí. Vamos ensaiar? Vamos. Espera, ele come giz? Não quero que ele passe pelo que eu passei com o Carl. Ótimo, muito bom. A segunda, você percebe que você foi mais rápido que ela. Ansiedade. Você pode aproveitar, degustar mais essa fala, olhar mais pra lá. Não quero que ele passe pelo que eu passei com o Carl. E ela tem uma reação depois de E ela tem uma reação depois, ela faz... Ela tem um tisque. Sim. E aí, a primeira, você pode, em vez de falar espera, fala pera. Porque a gente não costuma falar espera, a gente não fala tão perfeitamente. Verdade. Né? Então, vamos de novo? Vamos. Pera, ele come giz? Não quero que ele passe pelo que eu passei com o Carl. Ótimo! De volta aqui ao lado do André, eu me sinto muito mais confortável. O André é muito rápido. A Carla dirigiu, fez uma excelente direção ali, mas é rápido, o negócio é puxado mesmo, né? Mas você mandou bem, você mandou bem. Ah, é? Eu fiz uma Phoebe legal? Foi legal sua Phoebe, hein? Eu acho que eu mandaria essa daí lá pro cliente. Se tivesse teste, eu te colocava. Gente, eu vou ficar por aqui então, né? André, conta pra gente, tá aumentando a procura por dublagem? Eu mesma já escutei, assim, amigos do meu filho que querem ser dubladores. Eu acho que tem aumentado essa procura, né? Tem sim. A dublagem, ela é uma arte que ela envolve não só isso que nós fizemos aqui, que é um trabalho profissional colocado em um projeto como localização, que a gente chama de versão brasileira, né? Mas também ela ajuda as pessoas a se comunicarem melhor, a ler um texto com mais facilidade, a ter uma oratória boa, né? Você como jornalista, você tem uma boa oratória. Então, quando a gente fala de dublagem, a dublagem ela trabalha justamente isso. Você pegar um texto e saber todas as intenções desse texto, o que uma vírgula quer dizer, o que o autor quis dizer com aquela intenção de frase. Então, tudo aquilo que você pega de um texto, quando você vai dublar, quando você transporta essa técnica da dublagem para outros lugares, que é o teatro, por exemplo, você tem aí uma coisa fantástica, que é uma boa oratória, uma boa expressividade, você se comunica melhor. Uma desenvoltura, né? Totalmente. Então, assim, o que a dublagem te traz não é apenas... O que o nosso curso aqui foca não é apenas você fazer um trabalho profissional. Então, e geralmente crianças e jovens, né, eu gosto de dublagem, eles vêm aqui com essa coisa do entusiasta, né? Eu gosto de dublagem, isso é muito bom. Então, a partir daqui, a gente trabalha a melhor comunicação. Então, a gente pega essa coisa do entusiasmo dele por uma coisa de fã e a gente trabalha a comunicação, a expressividade. E aí a gente consegue fazer um trabalho escolar. Então, por isso que uma escola, nesse caso, não é apenas para falar de um ofício, né, profissional, preparar para o mercado de trabalho, mas também de dar isso como uma ferramenta para a pessoa, para que ela se comunique melhor, para que ela converse melhor, para que ela pegue um texto e saiba realmente o que aquele texto quer dizer. A gente tem textos aí complexos, Shakespeare e tudo mais, então aliás, eu soube recentemente, por estudos, que essa geração, as novas gerações, elas estão perdendo a comunicação, a parte escrita. Né? Então, a gente está tudo com tablet na mão, celular, então a parte escrita e falada, ela está se perdendo. Então, os jovens, eles querem uma comunicação muito rápida.
se ouve um áudio no 2x, né? É verdade. A gente não quer perder tempo ouvindo áudio e tudo mais. Eu acho que um curso como esse de dublagem, ele resgata essa comunicação, ele precisa desse resgate, para que as pessoas mantenham essa coisa da oratória, do se comunicar, senão a gente vai estar só se comunicando por teclado, por tudo digital. Tudo digital. E não é abolir, né? Não é sobre isso, né? É sobre não perder aquilo que é a nossa habilidade natural, Exatamente. né? Que pode ser aprimorada sempre, mas também conseguir usar dessa habilidade, né? Não deixar ela se perder, né? Não se pode, não podemos deixar isso se perder. E aí vem de novo as artes, né? As artes, elas vêm de encontro a isso, como um acalento, como um resgate, como um mantenedor, né, da nossa humanidade. Eu acho que sem a arte, sem a cultura, nós estaremos todos perdidos, né? Fadados, né? Máquinas, né? Né? Máquinas, né? A gente acorda, trabalha, produz e chega em casa, capota, dorme, vegeta. Vegeta, para outro dia tá vegetando de novo, né? E aí a arte salvando a gente. Salvando sempre, né? E aqui sempre, desde criança, as pessoas procuram, elas vêm procurando mais o teatro. Não vem, uma criança não vem pensando numa dublagem, por exemplo. Não vem. Geralmente a dublagem ela vem quando a criança ela tem essa coisa do fã de anime, de desenho e tudo mais. Os pais acabam ajudando nisso porque os pais veem essa possibilidade de trazer a criança, de fazer uma aula e tal. Mas a procura ela é grande, ainda bem, com o teatro. Sim. Então as crianças elas querem aprender teatro, que é onde elas se comunicam. Quantas crianças em casa, né? Às vezes você está em casa brincando, você está fazendo teatro. Então eles até brincam de fazer teatrinho, né? Estou fazendo teatrinho, estou fazendo um personagem aqui e ali. Eu acho que isso vem do ser humano. O contar uma história. O teatro ele é contar história. Sim. Né? Então, e a dublagem é uma das ferramentas do contar uma história. Sim. Então, ainda bem que nós temos essas culturas que nos levam durante milênios, né? Então, o teatro, ele vem de tantos e tantos anos. Sim. Então, quando a pessoa percebe que ela está fazendo teatro, ela até fica em choque, né? Mas ela faz naturalmente, muitas vezes. Naturalmente. E o que é mais maravilhoso, falando também da dublagem, é que é uma profissão que a pessoa vai até o fim da vida, né? Porque tem pessoas que marcaram uma vida toda, por exemplo, o Wolverine, né? Sim, são o pessoas, Banavi, né? Pessoas que foram o próprio dubladores. Orlando Drummond, que ele fez o Popeye, fazia o Scooby-Doo. Então, ele dublou a vida inteira dele, e a voz dele é uma voz marcante, né? É uma voz que vai perpetuar aí por muitos e muitos anos. E não precisa ter voz bonita, precisa ter a técnica, ter a formação para poder se doar na medida para aquele trabalho, né? Porque a gente acha também às vezes que é a mesma coisa que um locutor. Não é. Não é sobre ter voz bonita, é uma voz trabalhada, encaixada, consciente, né? Perfeito. Assim, as pessoas falam assim, eu não tenho voz para trabalhar com dublagem. Não existe, eu não tenho voz para trabalhar com a dublagem. A sua voz ela vai se encaixar em alguma coisa. Por exemplo, eu não tenho a voz muito propícia para fazer jovem. A minha voz ela é uma voz de pai, né? De corpo, né? De corpo. Então, assim, ela vai se encaixar para alguma coisa. E aí tem gente que fala assim, eu tenho voz muito rachada, a minha voz é muito aguda, ou então a minha voz é muito grave, mas sempre vai ter uma personagem onde a sua voz se encaixa. Entende? Então a minha voz ela vai se encaixar para determinado personagem. E se for desenho, melhor ainda, porque aí a gente consegue trabalhar com a voz mais caricata. Sim. Eu posso colocar uma voz mais drive. Ou então uma voz mais suave, mais Selton Mello, com mais sopro. Né? Então, ou então uma voz mais musicalizada, que fala muito mais cantadinho. Geralmente desenho animado é mais cantado, a gente fala mais musicalizado. Então a nossa voz, você trabalhando a sua voz, o seu leque de expressividade, você vai conseguir encaixá-la em algum personagem. Ou seja, algum vai caber. Dublagem inclusiva, além de tudo. Sempre vai ser. Maravilhoso, né? Sempre vai ser. André, muito obrigada por receber a gente aqui na sua escola. Fiquei muito encantada com esse universo. Foi um grande prazer. Eu que agradeço. Obrigado vocês por terem vindo e que todo mundo aí agora curtam mais a dublagem, que já é, né, uma queridinha de todo mundo, né? E ainda mais agora que todo mundo fica sabendo como que os bastidores, pelos bastidores, né?
O teatro a gente chama de bastidor tudo aquilo que é por Backstage. dentro da cena, do backstage. Então esse aqui é o trabalho de bastidores, aquilo que vocês veem na tela de casa, né? Então começa por aqui e daqui vai para casa de vocês. É isso aí. Nessas águas mansas. De volta para o segundo bloco do Conexão Cultural de hoje, falando sobre voz e o seu uso no exercício profissional. A gente falou de dublagem no primeiro bloco e agora a gente vai falar no ofício da arte do teatro. E eu estou aqui na sede dos Geraldos, no Teatro de Arte e Ofício, com o Everton Genari, que é ator e maestro do grupo, e com a Paula Guerreiro, que é atriz e jornalista, e vai contar um pouquinho para a gente, para começar, a história dos Geraldos, né, Paula? Muito obrigada por receber a gente aqui. A gente que agradece muito essa oportunidade de falar sobre o nosso trabalho, de estar numa programação tão boa como a de vocês. Então, o Grupo Geraldos existe em Campinas há 16 anos e nesse tempo a gente já variou bastante a nossa linguagem, digamos, mas tem um elemento que se mantém em comum ao longo desse tempo, que é o teatro popular. E o teatro popular que está genuinamente, assim, não numa forma engessada, que seja possível de definir, mas numa intenção de conversar com públicos cada vez mais amplos. E para isso, no grupo, a gente desenvolve principalmente dois campos de investigação e prática de criação, que é o campo das visualidades do espetáculo, quando a gente traz todo o nosso estudo de figurino, maquiagem, cenário, e o campo da voz do ator. E aí, dentro da voz do ator, existem também duas vertentes, que é a voz cantada, que é o trabalho que o maestro coordena com a gente, e a voz falada, que é a parte que eu coordeno no grupo. Então, a gente trabalha a voz do ator numa rotina de ensaios que é de segunda a sexta, das 2 às 7 da noite, no mínimo, né? Muitas vezes a gente passa da hora. E a gente faz uma rotina de treinamento que considera a voz, tanto no seu aspecto orgânico mesmo, da musculatura que precisa ser treinada, que isso o maestro pode falar melhor do que eu, e no sentido da inteligibilidade da palavra. Então, como colocar o texto na boca do ator e contar uma história que atinja grandes públicos.
Everton, você poderia dizer que a música, dentro do Geraldos, o trabalho de vocês, é parte da dramaturgia? Sim. A música, a gente tem trabalhado muito com a música, onde ela não é a música pela música. A gente tem o entendimento que se a música entra para um espetáculo, ela tem a função de continuar a contar a história. Então, claro que ela faz parte, sim, da dramaturgia. Ela tem ela tem um objetivo, assim, de contar aquilo que, às vezes, a palavra não diz só dito, só falado, né? É uma palavra que vem em forma de melodia e que aí melhora a dramaturgia. Não que a dramaturgia precise ser melhorada, mas ela dá um gostinho, um frescor no meio do espetáculo. A música acho que alcança outras dimensões, né? Que a palavra sozinha talvez não alcance. E a gente sabe que o corpo, né? O corpo é um instrumento de trabalho, né? Do ator. Como é que a voz se encaixa nisso? E como é que vocês fazem essa preparação para o ator estar entregue ali na encenação e poder contar com aquele aparelho dele, né? Você disse uma coisa que a música ela encaixa. A gente acredita, assim, eu acredito particularmente que a música ela é algo espiritual, porque ela atinge uma coisa que às vezes a palavra não atinge, né? Às vezes a gente é até pego de surpresa diante de uma melodia. Dependendo da situação, né, emocional da qual você se encontra, você escuta uma música no seu fone, escuta uma música, de repente está passando, ouve uma música e fala, nossa, essa é minha canção. Porque ela pega em lugares que a palavra às vezes não diz. E pensando nisso, que ela é espiritual, e vamos pensar assim, ela pega na alma, a música ela tem que pegar no corpo também. Porque, e pensando na música, a gente pensa logo na voz, e voz ela é corpo, a voz ela é ação. Pensando nisso, a gente trata a voz como um elemento que precisa de todo o corpo para tá inteiro. Então não adianta eu só querer fazer um aquecimento vocal, não adianta eu só fazer um Z, um drrr, e eu tô pronto, porque a gente acredita que tem muita coisa além disso. Então na nossa preparação, a gente trabalha o aquecimento corporal, pensando muito numa questão do fluxo sanguíneo, quanto mais nós temos um fluxo rápido, né, mais acelerado do sangue, maior é o aquecimento do corpo, para que aí efetivamente a gente trabalhe a voz. Nossa voz, nosso treinamento, ele vai desde esse aquecimento corporal, ele trabalha a respiração, porque o combustível da voz é o ar, né? Quem faz o curso sempre ouve falando isso, que o combustível da voz é o ar. Então, um ator, uma atriz que tem pouca respiração vai ter pouca voz, vai ter até um volume muito pequeno, né? Então, a gente trabalha a respiração, depois a gente trabalha vibrações, a musculatura da voz, em organizar essa musculatura mesmo, e a partir daí os vocalizes. Dentro desses vocalizes, a gente acredita que tem uma coisa, vai ficar meio parecendo que eu estou querendo dar uma aula, mas não é, que é um fato tão importante de que o osso, né, o osso do corpo, né, do nosso corpo humano, ele é chapado. E o único osso que é poroso é o osso da face. Mas isso por quê? Porque é o único lugar em que o ar passa. E se a voz, o combustível da voz é o ar, quando a gente está falando, antes da voz sair pela minha boca, essa voz já passou por todo o meu crânio. E isso aumenta a minha acústica. Então, a partir daí, a gente faz exercícios também para vibrar esse osso, para aumentar esse ar dentro do rosto, né? Vamos pensar assim, dentro do crânio, para que a gente tenha uma maior qualidade de ar, uma maior qualidade de som e também sem fazer esforço. Porque, como a Paula disse, a gente faz um treinamento de segunda a sexta. E tem muito ator e muita atriz que não se preocupa com a voz ou às vezes não tem a possibilidade ou a oportunidade de cuidar da sua voz a partir de uma instrução. Então, acontece de vários atores, várias atrizes falarem muito, ensaiarem muito e quando chega naquilo que a gente tanto quer, que é o espetáculo, a gente está rouco, né? E acaba o espetáculo frustrada pelo fato de que ensaiei tanto, me dediquei tanto, e aquilo que eu mais precisava, que é um corpo cheio dessa voz, ou uma voz cheia desse corpo, uma coisa está falhando, né? E aí o ator e a atriz ele passa por um processo de frustração. Então, machucado, exato. Né?
E isso pega em outras coisas. Aí isso afeta a cena, isso afeta a canção, isso afeta o emocional da atriz, do ator, afeta como essa resposta vai chegar no grupo, o quanto essa voz falada vai chegar no outro ator e quanto esse jogo vai acontecer a partir de uma rouquidão, né? Então a gente trabalha com a fisiologia da voz, um treinamento muscular, respiratório e um treinamento muscular da própria da laringe, da faringe, e a gente também trabalha uma questão de encaixes vocais, para que a gente possa ter um bom som, cantar forte, falar forte e não ficar rouco. Maravilhoso. E quem está assistindo pode ter uma noção do que você está falando, mas mais cedo a gente acompanhou aqui um aquecimento vocal e agora vocês vão ver que não é brincadeira e a gente já volta. Nesse mesmo lugar. Então a gente viu que não é brincadeira, né? É uma coisa muito séria, tá um baita de um calor e eles estão dando tudo aqui. E é sempre assim, gente. Se você vier escondidinho aqui assistir um ensaio, vai ver que é assim sempre, né? E Paula, você acha que a voz no teatro antigo, quando não existiam tantos recursos, amplificadores e tal, você acha que era mais bem trabalhado e que o Geraldo resgata essa coisa mais orgânica de alguma forma? Eu acredito que sim, o artifício sempre existiu de alguma forma, né? Então, no teatro grego, as máscaras tinham um formato que era propício para aumentar a projeção da voz, assim como a arquitetura dos teatros gregos era de um modo que favorecesse essa emissão, porque o teatro grego se apresentava para milhares de pessoas, uma experiência que o teatro moderno não testemunha, em geral, né? Mas eu acho que tem uma questão importante no nosso trabalho, que a gente considera muito a partir da nossa experiência de público, ou seja, a partir do que a gente gosta de ver no teatro, a gente tem uma rejeição muito forte ao microfone, claro que não a qualquer custo. Então a gente tem um espetáculo que é o Parará Timbum, Parará agora, ele mudou de nome, eu ainda estou me acostumando. É oficial. Então, a gente tem o Parará, que ele pode ser feito também na rua. E na rua é absolutamente improdutivo a gente lutar contra a tecnologia. Então, não é questão de um saudosismo de uma época em que não existia microfone. É acreditar na força de uma palavra que é emitida com humanidade. E que o som do microfone, em geral, torna mecânico. E a partir desse som mecanizado, o impacto que o espectador tem ao ouvir aquela história é outro. Então a gente acredita muito na força da voz humana. Só que para isso, muitas vezes a gente vai, por exemplo, como no Sesc Santos, que tem mais de 800 lugares, né? Como dar conta da voz para todo esse público? Como fazer com que essa voz humana, que atinge de forma mais profunda a recepção do público, não comprometa o básico, que é a comunicação. Então, para isso, esse treino muscular muito consistente que o maestro conduz com a gente, além do trabalho musical, que ele faz com que a gente abra vozes e faça milagres com pessoas que não cantam. Mas, além disso, do meu ponto de vista, que é da voz falada, a gente contar com um aparelho fonatório capaz de garantir o que é fundamental para a linguagem do Geraldo, essa linguagem popular, que é a comunicação, que é se comunicar com as pessoas. E então, as palavras, elas têm uma verdade, você fala da inteligibilidade das palavras, né? A Paula faz um trabalho muito interessante, né? Que é
esse contato com a palavra, a verdade que ela traz, e não necessariamente associar um som aleatório a uma determinada palavra, né? Exato. É porque a gente se sente um pouco seduzido pela palavra, assim como pela música. Só que a música tem uma métrica tão precisa que, por mais que ela te seduza, você vai ter que entrar naquilo que o maestro está pedindo objetivamente. No caso da palavra falada, a gente não tem uma partitura, em geral, tão fixa, embora com o amadurecimento do trabalho, o ideal é que se adquira essa partitura e tenha o desafio de mantê-la viva, como se fosse espontânea, né? Mas nesse trabalho de sedução que a palavra faz sobre a gente gosta de compor o som dela. A gente imagina um som e quando a gente imagina, em geral, a gente imagina de modo romantizado. E aí que vem um texto no teatro que é declamado. Esse texto declamado, ele é do campo da poesia, ele não é do campo da ação dramática. Então, a nossa luta no trabalho de mesa, né, que a gente faz para preparar o terreno para o ator colocar o texto em cena, nesse trabalho de mesa a gente busca encontrar, quase que do ponto de vista das sinapses mesmo, como encontrar a entonação desse texto a partir da ação que está acontecendo com aqueles personagens, e não a partir do que eu imagino ser a melhor entonação para aquele texto, porque o que eu imagino jamais vai alcançar a complexidade de nuances que uma palavra feita ação tem. É como se a gente tivesse vícios mesmo de Exato. A gente cria uma melodia, né? Uma melodia para dizer alguma coisa que às vezes essa melodia não tem o sentido correto do que eu quero dizer, né? A gente brincava, tinha um espetáculo e uma cena era: você não fez nada na perna, né? A fala era essa. Então, no início saía assim: você não fez nada na perna. Então, isso é às vezes uma coisa que a gente tá na mente e aí a gente não percebe, né, se isso tem a ver de verdade com a ação. Se a ação pede aquilo ou não. Eu acho e uma coisa que a Paula trabalha muito bem em nos dizer o quanto a fala faz sentido. Né? O que você está dizendo tem que fazer sentido de verdade, senão a gente decora alguma coisa e a gente não consegue mudar, independente do jogo que está tendo dentro da cena. E é quando a verdade, né, não passa para o público, né? Aquela palavra passa meio que sem sabor, sem sentido. Não passa para o público, não passa para o ator que está com você, faz com que a cena esvazie, não dá a faísca. Né? Se não afeta o público, não vai afetar o seu colega de cena. E aí vira um ciclo sem fim de esvaziamento, né, do sentido. É como uma música dentro do espetáculo. Se o ator não souber o significado do que a letra quer dizer, ele vai cantar de qualquer jeito. E aí virou só uma canção. Então, quando que a música vira dramaturgia de verdade dentro do espetáculo? Quando, primeiro, a canção foi escolhida não de forma aleatória, foi escolhida geralmente pelo diretor, com a intenção correta para aquela cena, mas o ator ou a atriz que vai cantar, ele deixa de ser um ator-cantor, ele na verdade, ele é um ator que está cantando um texto. É mais do que só ser um cantor. Então é uma dramaturgia, eu estou cantando um texto, eu não estou só cantando uma música. E aí tem outro sentido, né? Sim. E nesses anos todos de pesquisa, você diria que existe uma evolução desse trabalho? Que ele já consegue ter uma metodologia? Como é que é? Tem uma evolução, com certeza. A gente não pode deixar de mencionar um episódio na história do grupo, que foi o trabalho com Gabriel Vilela, um dos maiores diretores de teatro do Brasil, e que tem uma poética muito ligada ao teatro popular, nesse sentido que a gente acredita, da comunicação ampla com o público, né? E as peças do Gabriel, historicamente, têm esse diferencial de uma voz muito bem trabalhada, tanto a voz falada quanto a voz cantada. E foi esse um dos territórios em que a gente se encontrou a priori, para que fosse possível a gente montar uma peça com ele. E acabou que montamos 2 peças, né? Mas, ao mesmo tempo que
essa habilidade que o grupo já investigava tornou possível esse trabalho com ele. Ele, pela radicalidade da direção dele, radicalidade no melhor sentido do termo, fez com que o trabalho que a gente já vinha desenvolvendo há muitos anos fosse sistematizado de uma forma mais rotineira, né, de um modo que hoje os atores todos têm uma certa autonomia. Embora o nosso trabalho seja sempre guiado pelo maestro, cada um que tiver eventualmente algum problema vocal vai saber já o que fazer com a sua voz, por conta de uma exigência muito forte que os trabalhos com Gabriel, Cordel do Amor Sem Fim, o A Flor do Chico e o Ubu Rei, por conta do que esses dois espetáculos requeriram da gente, acho que nós todos avançamos muito em termos de conscientização, de sistematização e até em termos pedagógicos. Acho que depois da passagem do Gabriel pelo grupo, o nosso modo de ensinar voz também melhorou. E a gente conta com duas grandes rainhas da voz também, que são preparadoras vocais e que já fizeram trabalho com o grupo, e a gente utiliza ainda até hoje técnicas das quais elas também nos ensinaram. Uma é a Babaia Moraes, que mora em Belo Horizonte, é uma das melhores preparadoras vocais do Brasil, e a outra é a Francesca Della Monica, que mora lá em Firenze, na Itália, que sempre o Geraldo, quando consegue uma agendinha, traz a Francesca para cá e a gente tem esses contatos. Então há essa troca, não fica só a partir do meu ponto de vista também, porque a gente precisa buscar sempre, né, novos conhecimentos, novas... Tudo evolui, né? Exatamente. Maravilhoso. Eles são nossa tríade. Nossa tríade vocal, a Francesca, a Babaia e o maestro. As fontes da sabedoria da voz. Com certeza. E para quem está assistindo e quiser acompanhar o trabalho de vocês, tem os canais para a gente seguir. Vocês abrem cursos, né, todo ano também, para quem quiser beber desta fonte. Com certeza. O nosso principal canal hoje é o Instagram, então, o Geraldos Teatro. Lá também a gente veicula toda a programação que acontece no Teatro de Arte e Ofício, um espaço tão tradicional de Campinas, acabou de completar 40 anos, e ao longo do ano, inclusive especificamente em 2025, a programação do TAL vai estar mais intensa do que nos últimos anos. A gente vai ter temporada de espetáculo, a gente vai ter curso, a gente começa um projeto muito grande que chama Incubadora de Grupos Artísticos. Então a gente vai trazer os maiores nomes da gestão cultural brasileira para falar sobre vários desafios que a gestão cultural enfrenta num país como o Brasil. E todas essas atividades são gratuitas, então é só ficar de olho lá, até ativa o sininho para não perder as inscrições, né? Receber as notificações das nossas publicações, porque vai vir muita coisa esse ano mesmo. Muito obrigada, Exatamente. Paula. Muito obrigada, maestro. Você, quer se despedir, falar alguma Sim, só coisa? dizer assim, para você que é atriz, para você que é ator, cuide da sua voz. Ela é um instrumento maravilhoso que você tem e que ela não é igual a de ninguém. O que você tem é seu. Ah, mas eu não gosto da minha voz. A sua voz pode ser linda, sim. Você pode cuidar muito bem dela e fazer dela um grande um instrumento de comunicação que pode emocionar muitas pessoas. Acredite nisso. E siga a gente na nossa página, o Geraldos Teatro. Você está super convidado, inclusive se quiser vir aqui tomar um café. Venha tomar um café, venha assistir um ensaio, venha assistir nossos espetáculos. A gente está aqui, ó. Ô Everton, eu vou estender isso, porque todo mundo precisa da voz, né? Todo mundo. E a gente trabalha isso muito pouco na educação tradicional mesmo, a gente nem percebe que tem Eu voz. tive uma época que eu dava aula para professor. Que Então, tem é um ser pronto para perder a voz. É esse Professor. professor, né? E radialista também. Evangelista, aí vai, né? Os Aí vai embora, comunicadores, né? em geral, né? É. Muito obrigada mais uma vez por Obrigada receber a a você, gente aqui Ale. nesse ambiente tão maravilhoso. E para você que gostou desse programa, quiser reassistir, compartilhar, acesse o YouTube da TV Câmara, Conexão Cultural, e você pode reassistir, compartilhar. Agora a gente vai ficar com uma das músicas para você ver como é que é uma voz trabalhada. Muito obrigada e até o próximo domingo. Curte aí. Escuro,
Uhul! Que bom!